aprendizado, o musicoterapeuta, nosso querido Valdir Santos, lançou o álbum Cirandar, que é um álbum muito, mas muito especial na carreira do Valdir. Vamos chamar a Patriota Júnior novamente ao vivo. Patriota, né? Você está muito bem acompanhado aí, o nosso querido Didi. Como foi a criação desse álbum, hein? Foi que ele pensou aí pro Cirandar? Oi, Renata. Pois é, estou muito bem acompanhado aqui com o Valdir Santos, olha só. Vamos ouvir um pouquinho aqui. Bom dia, Renata, bom dia. Bom dia, que bom que você veio. Para Mário Flávio não ficar com inveja, ó, vamos lá. Bom dia, Mário Flávio, bom dia. Bom dia, que bom que você veio. Bom dia, Mário Flávio, bom dia. Bom dia, que bom que você veio. Aê, é o álbum Cirandar, que conta aí com 9 canções inéditas, né, para crianças, voltadas aí para crianças com deficiência, né, com transtornos do neurodesenvolvimento e também para dificuldades, para aquelas que têm dificuldades no aprendizado, e não só para esse público, né. Valdir Santos, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Como é que surgiu a concepção aí desse projeto? Conta pra gente. Bom dia, Patriota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, Mário, bom dia, Renata. Velho, eu trabalho com uma técnica na musicoterapia chamada de livre improvisação. Então é como um violeiro repentista, a gente vai fazendo as músicas aqui, né, fazendo espelhamento do que a criança está fazendo. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou dizer: Patriota tá lendo o texto e agora eu vou cantar. Algo desse tipo. Então eu vou espelhando o que a criança está fazendo para ela perceber que eu a percebo e aí realmente virar uma dupla, né? Ou um trio, porque a música está sempre presente. Então eu vou improvisando de acordo com o que vai acontecendo na sessão. E algumas dessas improvisações ou desses improvisos, eles ficaram tão bacanas que eu resolvi gravar no meu celular mesmo para depois ouvir em casa, aperfeiçoar um pouco e transformá-las aí sim em composições, mas todas elas nasceram de improvisações. E para uma determinada criança, né? Por exemplo, eu estava acompanhando um garoto com apraxia de fala, e ele tinha muita dificuldade em pronunciar o quá, a família do quá, qué. E aí eu fiz uma canção que uma das que está aí no álbum Cirandar, que é O Pato que Toca. Lá, 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 tem uma lagoa e um pato que faz quá, 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 quá. E comecei trabalhando isso com essa criança. Depois eu percebi, depois das músicas delas saírem de improvisação para composição, eu percebi que trabalhar isso com outras crianças que talvez não tivessem nem a mesma deficiência ou a mesma dificuldade, estava dando certo também. Quando eu botava a música para tocar do jeito que eu gravei mesmo no celular, as crianças já interagiam comigo. E eu falei, bicho, tem ciência nisso aí, né? Já que a musicoterapia, a gente só trabalha com o que tem evidência científica, nada de achismo, eu falei, não, vou ampliar isso. E dessa forma fui compondo, a gente chegou a mais de 15 canções, mas escolhemos 9 do que a gente achou que tinha mais a ver com o contexto do álbum, e aí lançamos o Cirandar. Uma das canções tem uma participação muito especial também, né? Do seu filho, né? Conta pra gente também. É verdade, meu filho, um dos meus filhos, né, que agora são 5, recentemente nasceu o Vicente, está com 26 dias hoje, o Vicente. E Lucas, que era o caçula antes do Vicente chegar, Lucas tinha uma dificuldade incrível na mastigação e para engolir. Então qualquer refeição ele mastigava e não engolia. E botava mais comida na boca e ficava aquele bolo, às vezes chegar ao ponto dele botar para fora, né, vomitar. E eu falei, bicho, eu faço isso todo dia da minha vida em consultório, vou fazer aqui em casa. E comecei improvisando com ele uma canção e eu fazia, filho, ó, vamos lá, mastiga, mastiga, mastiga devagar. E aí ele começou me respondendo também, quando eu dizia mastiga, mastiga, aí ele dizia na hora de almoçar, na hora de lanchar, e tanto que é meu parceiro na música, e a vinheta de abertura que a gente usou foi feita exatamente no dia que eu comecei a fazer essa canção com ele. Eu estava em casa preparando um almoço, e tinha uma panela de pressão chiando lá, na vinheta tá lá o shhh da panela, né? Eu dizendo, papai preparou um almoço para Lucas, e ele me respondendo, Lucas preparou um almoço para papai. E aí fizemos. Mastiga, mastiga, mastiga devagar. Mastiga, mastiga na hora de almoçar. Antes de engolir, precisa mastigar.
toda comidinha pra não engasgar. Mastiga de um lado e do outro também. Sem nenhuma pressa vai ficar tudo bem. E desse jeito veio a música Mastiga Devagar. E a gente passou a usar com outras crianças também. E é uma das preferidas. Não sei se por causa da fala de Lucas, né, na vinhetinha, quando a gente toca aqui, quando eu boto para tocar a música já gravada, é uma das preferidas das crianças. Assim, não sei se elas se identificam com o Lucas ou a própria melodia. Enfim, a gente nunca vai realmente ter certeza do que é que mais agrada, né? O álbum contou também com a participação de 4 crianças autistas, né, Valdir? Como foi essa troca? Ó, tem alguns deles que têm umas habilidades incríveis, né? Uma dessas, por exemplo, as 4 crianças que a gente levou para estúdio e a gente ensaiou durante as sessões aqui, e eu conversava com eles, porque a gente precisa trabalhar com algumas crianças autistas com algo chamado de previsibilidade, né? Se acontece algo na vida das crianças que está fora do que é previsto, eles podem se desorganizar e muito. Então foram 3 garotos e uma garota. A garota, ela era assim incrível nos teclados. Então quando eu comecei atendendo, ela chegou para mim aqui com uma suspeita de hipersensibilidade auditiva. Eu fiz todos os testes aqui com ela, então não tinha nada que fosse a hipersensibilidade auditiva. E aí eu percebi que era, olha, se você não avisa a ela o que vai acontecer, ela se perturba, né? Então eu vi isso acontecer com ela em sala de aula, o professor não avisou, era período de pandemia, o professor não avisou que eles não poderiam usar a flauta e ia ter um exercício batendo palma. Então quando a classe inteira começou batendo palma, ela se desorganizou muito. E essa garota, ela canta muito, velho, muito afinada, muito. E os outros foram que participavam das canções aqui comigo cantando e alguns deles que foram também temas das composições. Então a gente selecionou esses 4, né, que foram Bernardo, Iago, Arthur e... Deu um branco agora no nome da menina, aí eu vou lembrar o nome dela. Levamos os 4 para estúdio, levei meu filho Lucas também, e depois levamos outras crianças para engrossar o cordão ali. Então foi um momento lindo assim, para as famílias, para as crianças, porque eles estavam ali gravando e estavam interagindo. Alguns deles tinham muita dificuldade até de subir escada, né, porque tem questões que não são apenas as questões auditivas ou questões de previsibilidade, mas questões de integração sensorial mesmo, né? Tem algumas crianças que têm dificuldade de tirar um pé do chão e deixar só, né, um pé solto, ficar firme ali só em um pé. E foi um momento maravilhoso. E o que é bacana é quando a gente gravou, que voltou para cá, eles ouvirem a própria voz, né? Ouvirem a música gravada e ouvirem a própria voz. Beatriz é o nome da menina, lembrei. E aí, assim, a forma de escolher os 4 foi meio que, vamos levar esses que são bem afinados, para a gente ter um coro afinado, vamos levar esse, meu filho Lucas, por exemplo, que não é afinado, vamos levar esses para ter voz de criança mesmo, como festa de aniversário, que cada um escolhe um tom e sai cantando, né? E vamos levar esses aqui, cada um por um pouquinho da história. Mas se a gente realmente fosse levar o pé da letra, nós teríamos levado os 45 que passam por aqui. Então, tinha todo mundo, né? Porque cada um tem uma história para contar, tem uma história que a gente tem deles para contar aqui nos atendimentos clínicos, né? Mas a escolha desses 4 foi meio que dessa forma, assim, nesse momento eu acho que esses 4 aqui, né, tão preparados para um estar com o outro ali, para estar com outras crianças que não são crianças do dia a dia deles. Então eles não iam se desorganizar, não iam estranhar, né? A gente apostou nisso e deu muito certo, deu certo demais. E o que é uma coisa muito bacana, Patriota, é o resultado não apenas para a criança, sabe? Eu me especializei numa área da musicoterapia, numa abordagem que se chama musicoterapia centrada na família. Porque muitas vezes, quem está mais precisando de acompanhamento não é a criança que está aqui dentro comigo, é quem está lá fora esperando, é quem traz a criança. E a gente começou estendendo algumas coisas para as famílias. Então, tem algumas sessões que eu trago quem vier, a avó, babá, o pai, a mãe, quem vier com a criança, eu trago aqui para a gente encerrar a sessão tocando juntos. E tarefas de casa que eu recomendo às famílias é deles terem um momento juntos, tocando, que não seja só botar uma música para tocar e vai fazer o almoço e está cantando de lá e a criança... Não, é parar
para todo mundo cantar junto e tocar junto mesmo, sabe? Então eu acho que esse resultado para as crianças e para as famílias, sobretudo, esse álbum vem coroar assim com muita glória, cara. Tá feliz pra caramba com isso. Agora, é um trabalho que pode ser ouvido por qualquer pessoa, né, Valdir? Não somente para quem está em terapia, né? Exatamente, qualquer pessoa e de qualquer idade. Para você ter ideia, quando a gente lançou o álbum foi lançado nas plataformas no sábado. Na segunda-feira eu recebo uma ligação de uma profissional musicoterapeuta que trabalha em Recife, é uma gaúcha que trabalha em Recife, foi minha professora, ela trabalha com idosos, ela foi uma das primeiras musicoterapeutas do país, né, que a musicoterapia até chegar no Nordeste, primeiro veio da Argentina e chegou ali pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Isso era década de 70. Então essa minha ex-professora faz parte desse time. E ela me ligou e falou assim, olha, Valdir, eu estou te ligando porque eu ouvi as 9 canções do álbum Cirandar e estou encantada e queria te pedir autorização para fazer, a gente não chama de paródia, né? Na musicoterapia a gente não usa paródia, a gente usa recriação. E ela queria recriar, pegar os textos das minhas músicas e fazer uma outra improvisação ali para trabalhar com idosos. Selecionou 4 músicas, né, do álbum e me pediu autorização para transformá-las num trabalho para idosos. E eu não apenas autorizei, né, quando disse a ela, já estava autorizado muito antes da senhora me pedir. Mas fiquei feliz demais, porque ter a certeza disso que você está dizendo, né? Não é só para a criança, não é só para a criança com deficiência, não é só para a criança com dificuldade. Isso pode ser trabalhado por qualquer pessoa, né? Tem música aí que é feita para trabalhar, sobretudo, concentração. Então, quantos adultos a gente consegue que aparentemente não tem dificuldade, não tem deficiência nenhuma, mas não consegue concentrar em nada, né? Então, tem canções aí que são feitas dessa forma. Então, é para todo mundo. Como a musicoterapia é para todo mundo, nem todo mundo é para musicoterapia, mas a musicoterapia é para todo mundo. Então, as canções são assim. E eu estou chamando, desde sempre, as canções de inacabadas. Porque, por exemplo, tem uma música que eu fiz que é um caminhão e um avião, que faz... Otávio tem um avião que passeia pelo céu. Então, você pode simplesmente trocar o nome, né? E em vez de Otávio, você usar Patriota tem um avião que passeia pelo céu. E aí você vira parceiro, a canção agora é sua, né? Então, todas as canções elas têm essa possibilidade de você transformá-las e adequá-las ao momento e à criança ou ao adulto que você está trabalhando. Como é que eu faço para conferir esse álbum Cirandar? Conta pra gente aí. Olha, o álbum, a gente ainda pensou em lançar o álbum físico e vir junto com um livro. Esse sonho ou esse pensamento não mudou ainda, a gente quer transformar e trazer pelo menos o livro físico, com as partituras, as letras, as cifras, ilustrações, né? Eu tenho uma filha que é ilustradora, e a gente fazer esse livro para lançar junto. Por enquanto, o álbum está disponível em todas as plataformas, em todas, absolutamente todas, YouTube, Deezer, Spotify, enfim, todas. E em breve virão as animações, né? Porque a gente acha que tem muitas crianças que não apenas o áudio, mas o visual vai também atrair muito. Então a gente quer levar o que a gente faz aqui, transformar isso em visual, agregar o áudio e lançar aí as animações. Esse vai ser um pouco mais de tempo, porque o Cirandar foi lançado com o fundo do dinheiro do nosso bolso, né? Então é um trabalho totalmente independente, ou dependente, né? Depende do dinheiro da gente, depende dos profissionais que nos ajudam também. E a gente está pensando nisso, em fazer as animações também dessa forma, juntar mais uma grana e buscar um profissional ou alguns profissionais que trabalhem com animação. E se conseguir parceria, alguém que queira fazer parceria também vai ser massa. Mas se não, a gente vai fazer como a gente fez o Cirandar. Perfeito. Valdir Santos, musicoterapeuta. Vamos devolver para o estúdio com música? Vamos? Vamos lá? Porque do jeito que tem uma canção de acolhimento, tem uma canção de encerrar, né? Isso aí. Tudo que começa tem que terminar. Tudo que começa tem que terminar. A gente já falou, agora vai parar. Renata. Pois tudo que começa tem que terminar. Tudo que começa tem que terminar. Abraço, gente! Valdir Santos! Rapaz, que negócio arretado, né? Ele fez ali como uma atividade, né, da musicoterapia. Terminou gravando e viu que estava funcionando com as outras pessoas, não só para quem ele estava fazendo. E aí
criou-se um álbum, Cirandar. E Que legal. muita gente sentindo falta do Valdir, né? Porque o Valdir decidiu há 2 anos não se apresentar mais, principalmente no espaço público, né? Perdeu a paciência, né? Com o poder público, com esses trâmites, essas polêmicas, essas coisas. E aí ele teve esse foco aí nesse outro tipo de trabalho e já é um sucesso. E se encontrou na musicoterapia. Né? O Valdir, que sempre é muito bom em tudo que ele faz, está conseguindo, mais uma vez, ser muito bom com esse projeto, né? Lá do Instituto Cirandar. Ele e a Hélida, né? e a equipe. Muito bacana. Eu adorei, de verdade. Agora, inclusive, depois que eu dava a vinheta do WhatsApp, eu criei uma rima aqui, pegando a ideia do Valdir para patriota. Mas vamos passar. O WhatsApp sabe para não misturar a brincadeira com